Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus. Destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Um recente achado arqueológico na região oriental do Vale do Jordão, em um local chamado Tal el-Aman, trouxe à tona evidências intrigantes que sugerem a existência das antigas cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra. Durante as escavações realizadas na região, pesquisadores encontraram telhados de casas derretidos e vasos e rochas vitrificados, indícios claros de um evento catastrófico ocorrido há mais de 2000 anos antes de Cristo, pegando a população totalmente desprevenida. Especialistas e arqueólogos envolvidos no estudo acreditam que essa catástrofe pode ter sido resultado de um grande incêndio causado pela queda de um meteorito que caiu na Terra. No entanto, há outro ponto que bate de frente com essa hipótese. Os registros bíblicos, assim como outros textos antigos, como os sumérios, sugerem que esse evento foi fruto da intervenção de divindades da antiguidade, as verdadeiras responsáveis pelas destruições em várias partes do planeta. Essas entidades possivelmente usavam magia ou armas avançadas que os habitantes da época não compreendiam. A Bíblia nos conta que antes do início da destruição, 2 seres celestiais ou anjos foram enviados para proteger Abraão e sua família, incluindo seu sobrinho Ló, que fazia parte do povo escolhido por Yahvé. Após encontrar seu servo Abraão, Yahvé promete a honra dele se tornar pai de uma grande linhagem de uma grande nação poderosa. Posteriormente, Abraão e os 2 anjos chegaram a Sodoma e, de forma sobrenatural, retiraram Ló e sua família da cidade. Por misericórdia, Yahvé decidiu adiar a destruição das cidades pecaminosas, permitindo que seus servos fugissem para a cidade de Zoar. Ao amanhecer, o grande juiz da justiça fez descer fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades com todos os seus habitantes. A terra ficou queimada e arrasada. Enquanto isso, à distância, a esposa de Ló olhou para trás para ver as cidades em chamas e imediatamente foi consumida pela substância emitida pelas explosões que a transformaram em estátua de sal. Já Abraão viu uma coluna de fumaça subindo da terra, semelhante à fumaça emanada de uma fornalha. A destruição de Sodoma e Gomorra foi tão avassaladora e as filhas de Ló acreditavam que fosse o fim do mundo. Toda a civilização humana havia sido destruída, tornando-as as únicas mulheres sobreviventes na Terra. Mas tem algo muito curioso em tudo isso. As semelhanças incríveis entre a narrativa bíblica sobre a destruição de Sodoma e Gomorra com ataques nucleares. O primeiro ponto é que as cidades foram consumidas por uma explosão que as queimou, semelhante à explosão provocada pelo enxofre. Em segundo lugar, relatos indicam que as pessoas próximas ao evento, como a esposa de Ló, foram vitrificadas ou vaporizadas devido à contaminação letal do ar ocasionada pelas explosões. Em terceiro, a coluna de fumaça vista por Abraão também é, indubitavelmente, semelhante à nuvem em formato de cogumelo produzida por uma bomba atômica. Contudo, mais interessante é que 2 textos mesopotâmicos, especificamente a Epopeia de Gilgamesh e as Lamentações de Ur, consideravelmente mais antigos do que a narrativa bíblica, descrevem a destruição de Sodoma e Gomorra com ricos detalhes. O documento sumério-acadiano não deixa dúvidas que se tratou de um ataque nuclear de origem alienígena. A Epopeia de Gilgamesh, um texto icônico que remonta ao início do 1º milênio antes de Cristo, encontramos um grande conflito entre os deuses Enki, pertencentes à linhagem de Marduk, e os deuses guerreiros impiedosos do Conselho de Anu.
O desfecho dessa história é apocalíptico e tem semelhanças inquestionáveis com o evento ocorrido em Sodoma e Gomorra. No final, os inimigos de Marduk tentam privá-lo de suas terras e decidem destruir suas cidades no Oriente Médio usando armas proibidas. Se tratam de armas de destruição em massa, conhecida como Evas ou os Sete Magníficos. Elas foram usadas contra a cidade de Marduk durante uma guerra nuclear na Mesopotâmia, também conhecida como o Dia do Juízo Final. Mas vai ficar mais interessante. Nas Lamentações de Ur, um conjunto de textos históricos retratam a triste e desoladora devastação das cidades mesopotâmicas por volta de 2000 a.C. Em comparação ao relato bíblico de Sodoma e Gomorra, os textos descrevem meticulosamente com mais detalhes os efeitos da destruição. As Lamentações de Ur não deixam dúvidas de que a destruição não foi resultado de uma catástrofe natural, mas sim de uma grande tempestade decretada por Anu. Se descreve uma tempestade de destruição acompanhada de um calor abrasador que privou a terra da luz do sol durante o dia, fazendo com que as estrelas não brilhassem à noite. Nos dias seguintes, um evento maligno acometeu os habitantes, causando palidez, tosse com sangue e, por fim, contaminou as águas dos rios, deixando-as amargas e mortais. Os textos também mencionam que, após a destruição, a agricultura e as pastagens foram contaminadas, resultando no crescimento de ervas daninhas e no murchamento das plantas. Todas essas descrições são consistentes com efeitos devastadores de uma explosão atômica. Os textos deixam claro que algumas áreas do Oriente Médio foram destruídas por armas atômicas de origem alienígena, pertencentes aos Anunnaki, durante a guerra brutal entre os deuses da facção de Marduk e os deuses inimigos do Conselho de Anu. Aparentemente, a história do conflito nuclear entre as facções alienígenas opostas no passado antigo é recontada na história bíblica de Sodoma e Gomorra, na qual o deus Yahvé desempenha o papel destrutivo de Anu, seu equivalente mesopotâmico. O que nos leva a uma pergunta: seria a narrativa bíblica uma cópia dos textos sumérios, já que são mais antigos? E aqui está um trecho das Lamentações de Ur, que descreve a destruição das cidades sumérias pelos efeitos dos ataques. Uma calamidade desconhecida ao homem caiu sobre a terra, uma que nunca havia sido vista antes, uma que era insuportável, uma grande tempestade vinda do céu, uma tempestade destruidora da terra, um vento maligno como uma inundação, uma tempestade combativa acompanhada de um calor abrasador. Durante o dia, a terra foi privada do sol brilhante. Ao anoitecer, as estrelas deixaram de brilhar. As pessoas aterrorizadas mal conseguiam respirar. O vento maligno as atingia e não lhes concedia um novo dia. Suas bocas estavam encharcadas de sangue, suas cabeças em convulsão, seus rostos ficaram pálidos. O vento maligno causou a desolação das cidades, a ruína das casas, os estábulos vazios, currais de ovelhas abandonados. Os rios da Suméria fluíam com água amarga, em seus campos cultivados cresciam ervas daninhas, seus pastos estavam todos destruídos. A destruição sem precedentes causada pela guerra nuclear na Mesopotâmia marcou o início de uma nova era na história do nosso planeta.